Estamos aqui direto de João Pessoa para falar sobre um tema muito importante para a gente, que é a Conferência 2025 da Atos 29 Brasil. Que vai ser em Niterói, né? Vai ser em Niterói. Deixar claro isso. Não vai ser aqui em João Pessoa. Isso. Infelizmente ou felizmente, Niterói também é um lugar legal, mas João Pessoa é bom demais. Imbatível. É imbatível. Imbatível. Estamos pensando em Niterói para o próximo ano, mas aproveitando as belezas de João Pessoa. É verdade, é verdade. E o que é que a gente está fazendo aqui, Cris? A gente está aqui numa conferência de treinamento para pastores e líderes, aqui não só de João Pessoa, mas temos representantes de diversas cidades da Paraíba, de outras cidades do Nordeste, como Rio Grande do Recife. Norte, Pernambuco, Aracaju, Exatamente. e até de Rondônia. 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 E a gente fica muito feliz toda a oportunidade de poder servir, treinar, capacitar pastores e líderes. E a nossa conferência anual é essa grande celebração, onde nós podemos juntar pessoas de quase todas as regiões do Brasil para esse encontro que tem marcado Atos 29 aqui no Brasil desde o ano de 2009. E para o ano de 2025 nós teremos a nossa conferência com o tema Impacto, uma igreja que alcança, serve e envia. Já temos aí 4 preletores anunciados, né? O reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Dilvan Oliveira e os pastores Bruce Wesley e Yancey, de uma igreja ali em Houston, no Texas, chamada Clear Creek. E vai ser interessante porque pela primeira vez a gente vai ter uma conferência com a participação de muitos irmãos dos Estados Unidos. Então há uma expectativa aí de pelo menos 100 pessoas dessa igreja vindo para participar junto com a gente, promovendo esse intercâmbio. Mas Legal. a gente vai falar um Legal. pouco mais sobre isso no decorrer desse podcast. Mas antes, eu queria que cada um aqui se apresentasse rapidamente para o pessoal que está assistindo a gente e conhecesse um pouco quem é cada um aqui da mesa, de onde vem e aonde serve, não só dentro da Atos 29, mas o contexto da igreja local também. Vou começar aqui pelo Decano. decano, nosso decano. Decano, eu sou o mais velho da mesa, é isso mesmo? Não sei, talvez. Lógico que é. É? O Renan, ele só parece o mais velho, né? Mas ele É o mais novo. é incrível que o Renan é o mais novo. É. Bom, meu nome é Marquito Lopes e eu sou pastor, plantador e pastor da Igreja Presbiteriana Ajuntamento, na maravilhosa, linda cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Casado com Débora e nós temos 2 filhas, Luísa e Júlia. Acho que é isso, né? E na Atos. E na Atos. E na Atos eu tenho trabalhado na área de treinamento de pastores e plantadores. Renan, Me chamo Renan Dias e eu sou pastor aqui em João Pessoa, na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Já há quase 13 anos. Sou casado com Sabrina e pai de 3 filhos, Beatriz, Sofia e Kael. E tenho trabalhado aí já há alguns anos ao lado do Marquito no treinamento e especialmente com um coletivo de plantadores de igreja, nós chamamos de Projeto Plantador. Bom demais. O meu nome é Felipe Niel e eu sirvo em Caldas Novas, Goiás, já há 17 anos, na Igreja Batista Vida Nova. Sou casado com a Marina, tenho 2 filhos, Sara de 13 anos e o Pedro de 8. Tenho tido a oportunidade de servir a Rede Atos 29 desde 2019 na capacidade... 2019 foi, né? Final de 19, né? isso. Final de 19 na capacidade de coordenador de avaliação, né? Então, eu caminho com o pessoal que está chegando aí, que tem tido interesse em ser parte da Atos 29. Isso aí. Uma pergunta, Cristiano. Oi. O Niel precisava se apresentar? Não Alguém sei. não conhece o Niel? Vai que tem, né? Alguém que não conhece. É, pode ser. Eu não me apresentei, mas me chamo Cristiano Gaspar, sou pastor da Igreja do Redentor, ali no Rio de Janeiro. Sou casado com a Edna, pai da Mariana e da Alice. E sirvo na Atos 29 desde o ano de 2016. Até o ano de 2019 eu era coordenador de avaliação, né? Assim como o Niel tem exercido essa função agora. E desde 2020 eu tenho cooperado aí como diretor da rede aqui no Brasil. Então é um privilégio estar aqui na mesa com esses irmãos queridos que têm servido ao meu lado aí
a Atos 29 Brasil. Talvez você esteja assistindo esse podcast, mas não sabe o que é a Atos 29. A Atos 29 é uma rede global de igrejas que existe em mais ou menos 650. Existem mais ou menos 650 igrejas em diferentes países, em todas as regiões do mundo, em todos os continentes, e tem cooperado com a plantação de igrejas centradas no Evangelho ao longo de 25 anos. Esse ano, Atos 29 celebra 25 anos de existência. E no Brasil, desde 2015, afiliando igrejas. Um pouco antes com as conferências. Desde 2009 com conferências, mas institucionalmente desde 2015. E o Projeto Plantador completa esse ano 10 anos. Isso quer dizer que ano que vem vai ser o nosso 10º ano de vida, Atos 29 Brasil? Como instituição. Que legal. Precisa celebrar isso aí, hein? Mais uma razão para celebrar. Não é? Mais uma razão para celebrar, exatamente. E a nossa conferência, né, o tema para a conferência do ano de 2025 é esse tema que nós elaboramos, Impacto, uma igreja que alcança, serve e envia. A gente pensou nessas 3 palavras, alcance, serviço e enviar, como 3 pilares para o desenvolvimento dessa conferência, entendendo que são 3 aspectos essenciais para a missão da igreja. E pensando nessas 3 palavras, queria começar com você, Marquito, falando um pouco sobre a importância da igreja no seu contexto missional, no seu papel de proclamação do evangelho para a cidade, para as pessoas, para os perdidos. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância da igreja não perder esse DNA, essa compreensão de que ela tem como missão o alcance, a proclamação do evangelho para alcançar os perdidos do contexto onde ela está inserida, da cidade, do bairro onde ela está. Você poderia falar um pouquinho para a gente como a Atos 29 nessa conferência pode equipar e encorajar pastores nesse sentido? Cristiano, eu tenho notado que um dos grandes equívocos da vida de uma igreja local está no fato de que, às vezes, nós partimos do pressuposto de que as coisas vão acontecer naturalmente. Então, simplesmente, a igreja vai ali estabelecer a sua rotina e as coisas vão acontecendo. Então, vamos pegar lá o que Jesus disse em Mateus 28, na Grande Comissão. Então, naturalmente, a igreja vai ensinar, naturalmente, a igreja vai discipular, naturalmente, a igreja vai pregar, batizar. Nós simplesmente não precisamos fazer absolutamente nada, o que não é verdade. Nós precisamos ensinar, treinar e incentivar pessoas para que elas façam isso. Por quê? É óbvio, qualquer pessoa que conheça um pouco de como funciona o ser humano sabe que naturalmente a gente vai esfriando. A gente estava falando um pouco sobre, e vamos entrar nesse assunto, falando um pouco sobre dieta antes de nós começarmos aqui a nossa conversa. E qual é o grande problema de uma dieta? O problema de uma dieta é que ela não termina nunca. É igual a história de academia, ir para academia. Ninguém chega numa academia, e eu sei do que eu estou falando, porque às vezes as pessoas podem estar olhando e pensando assim, mas ele falando de academia, eu não sei dizer quantas vezes eu iniciei treinos em minha vida. Acontece que eu vou com aquela expectativa de que, bom, Quando eu vou me formar? E nunca chega a graduação, entrega o diploma e fala, agora não precisa ver mais. E aí você chega na academia, ou o professor fala assim, ó, então ótimo, porque agora você está iniciando um novo estilo de vida. E eu penso, não tô não. Como assim? Não, porque isso aqui é para sempre. Ou seja, quando eu tiver 80 anos, eu vou ter que estar fazendo isso? Vai. Aí já desanima. E a vida da igreja é exatamente assim. Qualquer pessoa que chegue numa igreja hoje e comece a aprender sobre missão, evangelismo, alcançar pessoas, discipular essas pessoas, batizá-las, tem que ser lembrada constantemente de que essa é uma atividade que precisa acontecer hoje, amanhã e semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Se nós não abordarmos isso sempre, de maneira intencional, trazendo os princípios bíblico-teológicos da missão, é natural que as pessoas vão esfriar e as igrejas vão se tornando muito mais guetos de reunião de pessoas que se gostam. E não tem problema a gente gostar
estar com as pessoas da igreja. Não tem problema. É O até pro- bom, né? é até Como você bom. gosta de estar com as O pessoas da problema é sua quando a comunhão é um fim em si mesmo. E é importante que quando nós olhamos para esse assunto, para alcançar, nós geramos comunhão que gera crescimento, fortalecimento, treinamento para que a igreja continue a cumprir a sua missão, que tem a ver com alcançar outros. Muito bom. Você entende que é um risco para a igreja entrar numa zona de conforto, de querer viver para si mesmo, esquecer desse aspecto tão importante da missão? Eu nem vou usar, eu nem uso a palavra risco, eu uso a palavra tentação mesmo. É uma tentação diária. Porque é Muito mais claro, cômodo. lógico, é claro. Imagina se qualquer pessoa que faça parte de uma igreja de 100 pessoas, dá para conhecer a maioria, visitar as Um grande casas, pequeno grupo. comer uma pizza com alguém um dia, faz um churrasco ali, assiste uma partida de futebol. Aí chega aquela hora que a gente pensa assim, eu nem sei se eu quero que alguém chegue nessa igreja, porque tá tão legal assim do jeito que nós estamos. Vai que chega alguém que não pensa como nós pensamos, aí vamos ter que ensinar essa pessoa. Olha, me deixa aqui. Ou esse alguém se torna mais amigo dos meus amigos do que eu, não é? Exatamente. De repente chega alguém que é Rouba a mais cena. carismático do que a gente. É um risco. Que eu lembro de ouvir pessoas dizendo assim: ah, mas olha, a igreja não é mais a mesma depois que cresceu. Porque eu lembro que no começo, todo mundo depois do culto ia lá para minha casa e a gente se reunia para comer uma pizza. Eu digo, você pode levar toda a igreja para sua casa depois do culto comer uma pizza. Só que agora, dependendo da igreja, você vai ter que levar 200 pessoas. Então a pessoa não consegue ter a noção de que o que ela está reclamando tem a ver com a grande obra que Deus está realizando, enviando pessoas para que sejam batizadas, discipuladas, treinadas, para que alcancem outros que vão ser discipulados, treinados, batizados, e assim até o dia que Jesus voltar. Cris, se vocês me permitem, já entrando um pouco sobre os irmãos que vão estar conosco, né? Dos Estados Unidos, todos nós os conhecemos bem, e essa é uma das coisas que mais salta aos nossos olhos, estando entre eles e os conhecendo. Então, é uma igreja que está o tempo inteiro preocupada em alcançar Aham. os não cristãos ou os perdidos. E há pastores lá. O nosso amigo Cal Garcia era um descrente Uhum. e ele entrou numa lista de oração de um outro irmão da igreja e em alguns anos ele foi alcançado pelo evangelho. Uhum. Então nós vamos ouvir bastante sobre isso, não apenas com fundamentação bíblica, mas com muitas experiências positivas, né, para a glória de Deus e para o avanço do reino do Senhor Jesus Cristo. Muito bem colocado, Renan. E pensando nesse aspecto, Marquito, você poderia trazer assim algum testemunho, alguma história que você tenha vivido no contexto de igreja local, parecida com essa breve história do nosso amigo, o pastor Cal, de como a igreja foi abençoada, um testemunho de alguém que foi alcançado ali, no contexto ali do ajuntamento, que você poderia compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente. Bom, você vai me fazer contar histórias de pessoas Não precisa citar o nome, né? que eu não pedi autorização, Mais ou menos isso. então eu não vou citar nomes. Pode ser. Tem um presbítero da nossa igreja chamado Fernando. A gente sempre, eu sempre conto a história dele, porque o Nando tem uma história interessante, porque ele era o clássico jovem que odiava a igreja. Mas odiava mesmo, não era assim, não gosto, não, ele odiava. Tanto é que ele e o irmão dele, em alguns fins de semana, eles saíam para apedrejar igrejas que estavam tendo culto, assim, só para atrapalhar. Hobby legal. Do esse bem, daí. do Só para Bem, atrapalhar, do só bem. para atrapalhar. Então, mas o importante, o Fernando hoje é um homem de bem, importante, senão o pessoal vai começar a cancelá-lo. E, e por um movimento missional, ele foi alcançado. E a igreja que eu tive a oportunidade de plantar começou na casa dele. Estou resumindo uma longa história.
E isso começou na casa dele em 2007 e hoje o Nando é presbítero lá em nossa igreja. Desde a primeira eleição para presbítero, ele foi eleito e continua como presbítero da igreja desde então. E ele fazia parte de uma banda de rock, guitarrista, uma banda chamada Loucos do Sobrado. Legal. E o nome da banda é Loucos do Sobrado porque eles ensaiavam um sobrado e o vizinho dele, um dos vizinhos, era um dos padres lá da cidade. E eles ficavam ensaiando músicas assim, não muito, Cristãs. não muito cristãs, eu diria, né? É, algumas o pessoal acha por aí ainda, mas não sei nem se eu recomendo. Algumas eu recomendo, outras, bom, enfim. Vai ter o Aí link na descrição para as plataformas. pode ser, quem sabe. Fazer um jabá, né? E aí o padre uma vez saiu na rua e gritou: Eu não aguento mais esses loucos do sobrado aí ensaiando. O padre E aí eles deu o nome pra ouviram banda. isso e o padre Obrigado. então deu nome à Batizou a banda. banda. Batizou a banda. Então, para você ter uma ideia E aí ele traz o pessoal da banda para a plantação. E aí a gente teve o privilégio, pelo menos, de quando começamos a plantação, já ter uma banda pronta. Exatamente. Que é um dos grandes desafios para o plantador é ter músicos. Né? Eles só não eram cristãos. Entendi. Então, assim, Mas tocavam bem pra caramba. tocavam muito bem, mas aí a gente tem que falar, mas acho que tocar Raul no culto, não. Melhor não. Melhor não. Acho que Tá certo. eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, não música assim. Acho que Né? pro culto, não. Vamos pensar numa outra oportunidade. Então, agora, eu tô pegando uma história como essa, lembrando que há várias outras histórias, e eu acho que isso é importante quando nós falamos sobre alcançar pessoas. Nós não precisamos, em tese, de histórias cinematográficas e hollywoodianas. Porque há muitas pessoas com vidas comuns, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Cristo, sendo alcançadas em silêncio. Por meio de amigos da igreja, pequenos grupos. Isso tem né? acontecido diariamente. E a grande beleza da igreja é quando esse movimento acontece de maneira natural. Um momento que a gente nem precisa contar essas grandes histórias, porque há tantas pequenas histórias acontecendo. Todas grandes. Todas. aos olhos do Todas Senhor. elas sobrenaturais, né? Exatamente. Triunfos da graça Aham. de Deus. E quando a igreja assume esse papel missional e entende que ela precisa alcançar pessoas, ela começa a ver esse movimento acontecendo com muita naturalidade e há muita beleza nisso. Muito bom. E a gente precisa contar mais todas essas histórias. Verdade. Exato. A gente precisa contar mais. Ano passado, não, esse ano, no primeiro semestre, a gente fez algo lá na igreja bem legal, que foi abrir para as pessoas que queriam contar a história delas. E a gente chamou elas e gravou essas histórias e a gente colocava no culto para incentivar os irmãos, para testemunhar para os irmãos do que Deus estava fazendo ali no nosso meio, de que bom. Jesus continua transformando vidas, né? E isso foi muito edificante para a igreja. A gente precisa fazer mais isso, acho que vale a pena. Isso é interessante que, até o que o Nial comentou agora, porque até a Atos 29, no seu contexto global, esse ano ela tem priorizado expor e divulgar mais isso. Que às vezes as pessoas têm uma visão muito fria da questão da plantação de igrejas e querem números em relação assim, o quanto a rede cresceu, quantas igrejas entraram, quantas saíram, se está bem, se está mal. E plantação da igreja, pensando assim no ponto de vista institucional, não é um fim em si mesmo. Então a rede existe para plantar mais igrejas, para que mais histórias sejam contadas de pessoas que foram alcançadas através dessas igrejas. E nas mídias da Atos 29 Global, tem alguns desses testemunhos. E eles têm buscado trazer exemplos de pessoas em diferentes contextos, em diferentes países, de vidas que foram transformadas através da pregação do Evangelho por igrejas saudáveis. E é interessante porque, principalmente no nosso contexto de igrejas de teologia reformada, às vezes nós valorizamos e devemos valorizar aspectos doutrinários, mas isso nunca pode ser em detrimento desse ímpeto evangelístico, desse senso de missão, da importância da igreja não perder de vista a grande comissão e o seu papel em alcançar perdidos e não cair nessa tentação que o Marquito falou de viver para si mesmo,
de ser um grupo fechado, um gueto que vive somente para si. E um outro fator que eu vejo como fundamental para a saúde da igreja a médio e longo prazo é que nós tenhamos igrejas que recebem mais novos membros por batismo do que por transferência. Porque uma igreja que cresce mais a partir de batismos do que de transferência é uma igreja que sempre vai ter novos membros, chegando com essas novas histórias, um novo fôlego, uma revitalização da própria igreja a partir da chegada desses novos. E você falou de número, lógico, a gente não precisa hipervalorizar números, mas nós também precisamos lembrar que às vezes você coloca lá, tivemos um batismo, e alguém vai dizer assim, mas só um. Só que em muitos casos, esse único tem a ver com 40, 50 anos de uma história que foi transformada pelo Evangelho. Às vezes, esse único batismo é de alguém que viveu 60 anos aprisionado no pecado e que agora foi liberto. Então, valorizar tanto esse movimento como esses pequenos números, essas conversões, né, que não são, como eu disse, cinematográficas, Sim. mas são fundamentais para a saúde do reino. E também não podemos desprezar o impacto que esse único batismo, essa única conversão, pode ter ao longo dos anos. Uhum. Você falou o caso do Nando. Conheci o Nando alguns anos atrás, em uma conferência da acho que ele foi contigo. E ele estava servindo, eu lembro, na época, na conferência, na área de mídia. Sim. Na conferência. E ele tem servido como um presbítero na tua igreja. Então, como que através de uma vida, muitas outras são alcançadas, né? E a gente tem que celebrar isso, a gente tem que valorizar isso. É óbvio, todos nós desejamos que muitas conversões aconteçam, mas não ter esse sentimento de frustração e sempre celebrar cada vida alcançada. E o nosso objetivo na conferência é trazer esse tema, uma igreja que alcança, justamente para encorajar e equipar pastores a manterem as suas igrejas firmes nessa missão de alcançar pessoas, serem encorajadas a permanecerem fiéis à grande comissão em proclamar o evangelho, de pregar o evangelho para aqueles que estão de fora, para a igreja, e entender que esse é o tema de primeira importância da igreja. Às vezes nós valorizamos questões que estão após o evangelho, questões secundárias, que servem como distração para o que é fundamental. Então, às vezes, igrejas que até demonstram um aparente zelo por determinadas questões que são importantes, mas que são secundárias quando se diz respeito à missão da igreja, à proclamação do evangelho e ao alcance de perdidos. E pensando nisso, né, a gente falou sobre vidas alcançadas e transformadas, e a partir do testemunho que o Marquito trouxe do Nando, do presbítero Nando, e hoje ele serve, eu queria falar sobre esse segundo aspecto, que deve ser o desdobramento natural de uma igreja saudável. Uma pessoa alcançada, ela é discipulada, e a partir disso ela começa a servir. Eu queria me dirigir a você, Niel, sobre a importância do serviço no contexto da igreja local. Você compartilhasse um pouco com a gente como que é necessário os pastores e as igrejas serem equipadas para que sejam igrejas que servem, né? Uma vez eu ouvi de um senhor, fundador de uma organização grande, internacional, mas que tinha um exemplo muito, muito servil dentro da organização. Ele era aquele cara que, quando ele achava um copo jogado no chão, um papel jogado no chão, ele se agachava, um senhor de idade, para pegar, sempre servindo, disposto a servir. E uma vez eu ouvi dele dizendo assim: o crente que não serve, não serve. O crente que não serve, não serve. Porque o cristão que não entendeu o chamado dele para o serviço, a partir do Cristo que serve os seus discípulos, ele não serve para nada. Para que serve um crente que não entendeu isso? Né? Então, infelizmente, a gente vive um momento da igreja em que muitos estão dentro de igrejas evangélicas buscando ser servido, né? Com uma perspectiva consumista,
uma perspectiva, se a gente for comparar com relacionamentos humanos, uma perspectiva do ficar. O que é o ficar? Eu vou ter um tempo legal com essa menina aqui, vou curtir, vou fazer o que eu quero, vai ser bom pra mim e depois Partiu. partir, Zero né? compromisso. Sem compromisso nenhum, Sem serviço. sem serviço, Utilitarista. utilitarista, exatamente. Eu tô me servindo É. dela. É a mesma coisa no corpo de Cristo. Infelizmente, isso acontece muitas vezes. Pessoas estão ficando com a igreja, ao invés de estarem servindo, se comprometendo para um casamento com a igreja local, onde eu busco servir, onde eu busco estar ali disposto, onde eu entendo que aquilo ali eu sou parte, eu sou um membro daquele corpo, e como membro daquele corpo, eu sou chamado a servir com os dons e talentos que Deus colocou nas minhas mãos. E é interessante que muitas vezes as pessoas estão dispostas a usar os dons e talentos que Deus deu para elas no mercado de trabalho, para alavancar a carreira da pessoa. E não tem problema. Deus deu aquele dom, aquele talento, ela pode usar, deve usar para servir no mercado de trabalho. Mas também deve usar para a edificação do corpo de Cristo, né? Esse é um dos aspectos. Mas eu acho que esse servir tem um outro aspecto, que é o aspecto da igreja servindo a comunidade na qual ela está inserida. Uma igreja que não tem esse pensamento, que está fechada em si mesma. Ah, não, vamos servir aqui na igreja. Aqui na igreja, beleza. A gente serve, o pessoal que chega aqui vai se sentir bem acolhido, bem servido e tudo mais. Nosso culto é legal, nosso culto é bacana. Tá, tem um departamento infantil bonito, tudo funcionando bem. A gente tem uma equipe de recepção, desde o estacionamento até a chegada no Auditório. auditório. Mas e aí? E o para fora? Nós vamos ficar só servindo aqui dentro? Né? Então, eu acredito que a igreja precisa ter esses dois aspectos. O pensamento de que todo membro é chamado a servir na igreja, colocar seus dons a serviço uns aos outros no corpo de Cristo, mas a igreja é chamada a servir a cidade. Né? E esses são dois aspectos que eu creio que muitas vezes a igreja tem falhado. Os membros falhados em servir na igreja, fica 25% da igreja carregando o piano, 25% da igreja olhando os 25% carregar o piano, e outros 50% sentado em cima do piano. Dizendo, vai devagar, não é assim não é assim não. E sem contar alguns falando assim, não gostei desse piano. Não é? Que piano ruim. Geralmente quem tá em cima do piano, Isso. além de estar em cima do piano, tá reclamando do Agora, piano. agora o Niel tá reclamando de barriga cheia. Ah. Você tem 25% servindo? Não, eu não tô falando da minha igreja não, gente. Tô falando de um aspecto geral. Geral. Ok. Média geral. Agora, o Niel falou algo que acho que é muito importante, porque olha que interessante o que a gente faz. Você falou de consumista. Uhum. Aí nós reclamamos que o pessoal é consumista. Isso. Só que uma grande parte das igrejas, elas acabam assim, ó, o que um dono de uma loja quer? O maior desafio é fazer com que você Entre na loja. entre na loja para consumir. Isso. E aí a gente faz de tudo para que a pessoa Entre no culto. entre no culto. Isso. Desde lá, estacionamento, é tudo feito para deslumbrar. Uhum. Aí o que acontece? O cara fica deslumbrado. Ele fica deslumbrado, eu vou usar essa palavra dentro desse contexto, ele consome ali o culto, aquela celebração, mas como muitas vezes não estamos interessados em treiná-los biblicamente, missionalmente, para alcançar e para servir, é óbvio que então eles vão se tornar aquilo que foram chamados a fazer. Consumir. É o crente cliente. Não adianta o pastor não querer crentes consumistas se ele os trata como cliente. A estrutura toda é feita para trazer alguém assim que fique deslumbrado. É aquela velha questão. Você ganha as pessoas para aquilo com o que você ganha as pessoas. Isso aí. Uhum. Se você está ganhando elas através do consumo, você vai ganhá-las para o consumo. E não adianta reclamar depois, né? Reclamar. Exatamente. E isso é muito interessante porque você vê que você trata as pessoas como clientes, depois reclama que elas são consumistas. E de fato, se você alcançou com uma mentalidade de clientela, isso vai naturalmente acontecer. E isso passa muito pelo desprezo à membresia, a igreja se desconstruir no que diz respeito a cuidado pastoral,
a senso de comunidade, enfim, tudo isso. O Niel citou a frase de um irmão, né, que falou que o crente que não serve, não serve. Eu lembrei do nosso amigo, irmão, pastor Daniel Mosca, na conferência do ano passado, ele falando em um dos painéis, ele falou: o crente que não serve, dá trabalho. E é verdade, o crente que não serve, dá trabalho. Então, Niel, pensando ainda nesse tema, queria que você compartilhasse com a gente algum testemunho no seu contexto de igreja local, onde o serviço, né, impactou a igreja ou até mesmo a comunidade local onde vocês estão inseridos. Eu sei que vocês estão num desafio grande agora aí, já começaram uma escola, né, e é um desdobramento da igreja servindo a cidade. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente de um testemunho nesse sentido. Legal. Eu tenho alguns testemunhos nesse sentido, né? Mas algumas coisas que me chamam a atenção lá na igreja, positivamente, né? Que eu louvo a Deus pela igreja. A igreja, por muitos anos, foi uma igreja bem pequena, né? E numa igreja pequena, as pessoas servem, assim, constantemente, não é? Então eu me lembro, penso muito no pessoal do início do louvor lá na igreja. Que hoje as pessoas vão lá na igreja ver o louvor, pô, que legal, louvor bacana, bonito, funcionando Algumas bem. bandas, algumas formações. Isso, tem condições de fazer rodízios, pessoas diferentes. Mas por muitos anos eram as mesmas pessoas todos os domingos. Domingo sim, domingo não, o cara tava lá servindo e assim, anos a fio, né? De o cara não tirar um domingo no ano, o cara ficar lá firme e forte. Então isso, eu louvo a Deus, isso é serviço, né? Claro. Isso é serviço. Um outro aspecto que eu tenho visto lá na igreja hoje, a gente teve um curso agora recentemente, sábado, de novos membros, e eu pedi para as pessoas falarem o que chamou a atenção delas na igreja, né? Quando elas chegaram ali pela primeira vez. E o testemunho delas foi acolhimento. Que legal. Foi pessoas realmente dispostas a ir conhecê-las, a conversar com elas. Isso é um serviço até após o culto. Porque a nossa tentação de pós-culto qual é? Vou ficar com meus amigos. Meu grupinho. As pessoas com quem eu tenho mais afinidade. Vou estar perto deles. E legal, bacana. Mas a gente tem dito isso para as pessoas, irmãos, você tem a semana inteira para estar com seus melhores amigos. Sem contar a tentação de ir embora logo, né? Também tem essa. Mas você realmente olhar para as pessoas e falar assim, cara, vou falar com aquela pessoa ali, eu não conheço, né? Aquela pessoa ali é da mesma, ela é da mesma faixa etária que eu, então eu posso ser uma boa pessoa para acolhê-la aqui na igreja. Então ter essa perspectiva. E Cris, pensando no para fora, né? Pensando no servir a cidade. Uma coisa que a gente tem feito lá, muito legal e que tem sido um bom testemunho para a cidade é procurar aparelhos da cidade que precisem ser cuidados. Então, posto de saúde, uma escola de bairro, coisas desse tipo que às vezes estão largadas pelo poder público e a gente adotar aquilo lá. Então, a gente tem feito isso, a gente já fez algumas vezes isso lá na cidade, de ir para um posto de saúde, ir para uma escola municipal e conversar com os responsáveis e falar assim, a gente queria vir aqui reformar o posto de saúde, a gente queria vir aqui reformar a escola. E o impacto disso para os funcionários e para os usuários ou do posto de saúde ou da escola sempre tem sido muito positivo. De uma igreja que não está ali para ver o que a cidade tem para dar para ela, para tirar da cidade, mas para ver o que a gente pode contribuir com a cidade, não é? Muitas vezes as igrejas estão preocupadas em eleger candidatos que vão facilitar a vida da igreja, vão fazer a cidade dar algo para a igreja. E a gente não pode ser assim. Nós precisamos ser igrejas que estão preocupadas em como nós podemos abençoar a vida da nossa cidade sem querer nada em troca. Apenas porque nós temos tudo em Cristo, no amor de Cristo, e a gente quer transbordar o amor de Cristo em serviço à cidade. Então isso tem acontecido, também você falou sobre o C3, a escola que a nossa igreja começou. Da mesma forma, o nosso desejo é esse, é servir a cidade, ofertando à cidade educação de qualidade, com bolsas de estudo para crianças que talvez nunca teriam condições de ter esse tipo de ensino ali, de qualidade na cidade. Então, as nossas igrejas precisam crescer nisso cada vez mais, nessa mentalidade de serviço. E pensando nesse aspecto de serviço, como a cooperação, não só
o serviço local, mas a cooperação entre igrejas, falando, né, em nome de uma rede que tem como objetivo conectar igrejas, como que as igrejas podem se envolver umas com as outras, às vezes de cidades diferentes nisso, né? Niel não me pediu nada nesse sentido, mas eu queria, inclusive, já que ele citou, né, o pessoal que está assistindo, quiser se envolver, às vezes tem alguns empecilhos, algumas dificuldades, eu já tenho servido dentro do seu contexto, do seu bairro, da sua cidade, quiser apoiar algum outro projeto, existem oportunidades como, né, o C3, iniciativas aqui também, João Pessoa, na Paraíba, através da Igreja do Renan, lá com o Marquito. Então, também buscar, a igreja buscar se envolver, como que ela pode servir, sendo parceira de outras iniciativas como o C3, como o projeto lá para os indígenas em Pipipá, né? Aqui na Paraíba, né? Interior, Pernambuco, sertão de Pernambuco. sertão de Pernambuco, onde a Presbiteriana do Bairro dos Estados enviou um casal, né, para ser missionário para os indígenas, e o trabalho lá tem florescido. Então, é uma oportunidade da igreja também entender que ela precisa servir os de dentro, servir a comunidade local e se conectar com outras igrejas, outras comunidades de fé, em culturas e contextos diferentes, para poder a igreja estar servindo, né? Eu estou me recordando aqui, durante as enchentes lá no Rio Grande do Sul, a nossa igreja, há mais ou menos 1 ano e meio, começou o primeiro domingo do mês. Nós temos um momento missionário, onde a gente procura um plantador, um missionário, que esteja num contexto diferente do nosso. A gente pede para ele, com a família, gravar um vídeo, mandar algumas fotos, e a gente passa um vídeo de 2, 3 minutos, né, para a igreja. A gente tem um tempo de oração por aquela família de missionários, e a gente passa um mês orando. O objetivo é que a igreja, durante aquele mês, ore. Por isso, no primeiro domingo do mês, ore por aqueles irmãos. E eu lembro que a gente já tinha passado alguns vídeos de alguns irmãos do Rio Grande do Sul. E quando houve a enchente, diversos irmãos se lembraram deles. Pastor, como que a gente pode ajudar aqueles pastores que a gente viu? Como que a gente pode servir a eles? E houve uma mobilização, não só de doação. Uma irmã da nossa igreja que tem uma escola, ela arrecadou com os pais dos alunos, e os irmãos da igreja foram para lá separar, e ela enviou um caminhão para o Rio Grande do Sul. Um outro irmão ele tem um carro 4x4, ele juntou com outro irmão e foi para o Rio Grande do Sul, levando donativos, e foi para lá para ofertar, servir com o carro que ele tem, que é um carro 4x4, no contexto de enchente, poderia né, transitar ali. E ele foi lá servir, e essas pessoas, eles tiveram a iniciativa antes mesmo da gente começar a mobilizar a igreja, eles já conheciam. Então, a importância da igreja, ela está se conectando, ela se conectar com outras igrejas também, para que os irmãos tenham a oportunidade de servir fora da sua cidade, né? Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda aqui, já que estamos falando sobre isso, porque o senhor citou C3 e acho que o Niel não falou que C3 é a escola confessional, que eles estão inclusive na construção do prédio lá em Caldas Novas. Então quero deixar essa propaganda. Quem quiser investir numa boa escola confessional, pense seriamente nisso, e abrir aqui, porque como eu sou mais idoso, então eu preciso lembrar aqui, porque eu não lido muito bem com redes sociais. Não tanto quanto o Renan, que nem tem Instagram. Se você tiver alguma... Por enquanto. Deixa eu olhar para a câmera aqui. Se você quer abençoar essa escola lá em Caldas Novas, quiser mais informação, você pode começar seguindo no Instagram, C de casa, 3, numeral, ensino, tudo junto, é isso? É isso aí. Na verdade, C3 ensino, e você vai ter as informações. Duas formas como você pode abençoar esse projeto. Uma é nos ajudando com a construção do prédio, mas a outra é adotando crianças para dar bolsa de estudo. Olha aí, boa. Se você acessar c3ensino.com/apoiar, você vai ter a oportunidade de se tornar alguém que contribui por 12 meses com um valor para ajudar na bolsa de estudo. A partir de R$ 69,00 por mês, você pode ajudar uma criança que não tem condições de estudar numa boa escola a ter essa condição. Uma excelente oportunidade para você poder servir na área do ensino, da educação, crianças
que estão num contexto talvez diferente do seu. Você não precisa ser da cidade de Caldas Novas, nem do estado de Goiás, para estar abençoando crianças lá. E uma coisa interessante de participar de uma conferência, porque eu acho que o Tim Keller que disse isso, não tenho certeza, que perguntaram para ele assim, mas, pastor, quando você vai para uma conferência, você aprende algo novo? E aí ele disse assim, olha, chega um momento que, de verdade, você não aprende assim algo novo do tipo, puxa, eu nunca tinha visto isso nas escrituras. E aí ele disse, chega um momento na vida que o importante de uma conferência como essa é também o network. Uhum. De você notar o ânimo de outras pessoas, como elas estão animadas, e você ser animado e encorajado, e aí conhece um projeto, e aí você pensa, por que que eu não estou apoiando esse projeto? Aí você volta para sua igreja, anima a sua igreja a adotar aquele projeto. É esse movimento de ânimo e reanimar que Deus vai fazendo quando a gente participa de uma conferência. O que acontece nos bastidores de uma conferência é uma profunda ação do Espírito nesse sentido. Exatamente. Então, pensando em alcance, serviço e esse desenvolvimento natural, saudável da igreja, eu queria abordar o nosso terceiro pilar como tema dessa conferência, que é o enviar. E eu queria perguntar a você, Renan, qual a importância da igreja entender o seu papel no envio de pessoas para plantar igrejas, para proclamar o evangelho em outros contextos, para outras comunidades. Eu acabei citando aqui o casal de missionários lá na tribo aos indígenas, no sertão de Pernambuco, que é um exemplo muito bacana que a gente tem de uma igreja da Atos, entre outras histórias. A igreja do União lá em Caldas Novas está enviando Lucas para Catalão. Catalão, lá no estado de Goiás. A igreja do Marquito, que tem apoiado diversas igrejas também, em diferentes estados. Nossa igreja plantou há 5 anos atrás uma igreja no sul de Minas. Estamos enviando uma família de missionários a uma comunidade muito próxima à nossa região. Enfim, igrejas que estão em movimento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do envio e o benefício que isso traz, não só para a comunidade que vai ser alcançada através desse novo projeto de plantação de igrejas, mas também como isso abençoa a igreja que envia, como que é importante que as igrejas não percam esse DNA, né, de serem igrejas missionárias, que é o que nós vemos no livro de Atos, o surgimento da igreja. Esse é o processo natural, né? Eu poderia começar perguntando o que é que Deus está fazendo no mundo? Com que é que Deus se preocupa? Qual é o plano dele? E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o próximo grande evento, a grande coisa pela qual nós esperamos é o retorno do Senhor. Bendita esperança, como vimos ontem. O A Maranata. bendita esperança. Não tem outra grande coisa. É o Senhor Jesus e o seu retorno. Só que até lá, Deus está chamando o seu povo e Deus está preparando o seu povo para esse grande encontro. E a nossa missão se une à do próprio Deus. Nós somos estes que proclamam aqui e que enviam proclamadores para lá, qualquer lugar do mundo, a fim de fazer a mesma coisa. Chamar o povo de Deus e preparar o povo de Deus. Então, uma igreja que se fecha em si mesma e que vive como se ela se bastasse, ela está pecando. E ela não está entendendo o que o próprio Deus está fazendo. Nós precisamos chamar o povo de Deus por meio da pregação do Evangelho e nós precisamos preparar o povo de Deus para o grande encontro com o Senhor. É o que precisamos fazer. Só que tem uma palavra que Marquito já usou algumas vezes que precede
tanto o serviço como o envio, que é a palavra treinamento. Às vezes a gente espera muito dos crentes, mas não dá nada para os crentes em termos de treinamento. E nós lembramos do texto de Efésios 4, quando Paulo nos diz que o nosso trabalho também é treinar os crentes, preparar os crentes para a obra do ministério. Então, como é que eles vão servir se não tem ferramentas? Como eles irão se não forem enviados? Então, nós precisamos treinar. E o que é treinamento, biblicamente falando? Quando a gente pensa em, sei lá, treinamento no mundo corporativo, a gente está pensando meramente em capacidades. Você faz uma especialização pensando em adquirir mais conhecimento para executar algo. Na Bíblia, treinamento é sã doutrina e vida piedosa. É ensinar a palavra de Deus e modelar a piedade cristã. E eu acho que tudo isso acontece na igreja local. Qualquer coisa que um missionário ou plantador de igreja vá fazer fora, ele já deveria estar fazendo dentro da igreja local. Na igreja local é onde surgem os próximos plantadores, os próximos missionários, os próximos pastores de igrejas existentes, os próximos pais, as mães. É na igreja local. E aí chega o momento em que Deus nos envia para onde Ele quer. Alguns são enviados para ficar em suas cidades natais, em missão, no trabalho, na família, na escola, e outros, Deus os envia para lugares mais distantes, a fim de começarem, plantarem novas igrejas. Então, se a gente pensar em Timóteo e Paulo, ambos foram enviados, ambos estavam em missão, só que Timóteo, em algum momento, parou em Éfeso para colocar a igreja em ordem. Tito, para colocar a igreja em ordem. E Paulo não. Paulo continuou, porque ele queria levar o evangelho para regiões ainda não alcançadas. Nós precisamos enviar. Até que Cristo volte, alguns serão chamados, nós temos a responsabilidade de treiná-los e de enviá-los para que mais igrejas sejam plantadas. E eu digo mais, enviar os melhores. Sim. Uhum. Exatamente. Paulo e Barnabé podiam ter ficado em Antioquia. Quem não queria? Mas quando o Espírito dirigiu os irmãos, ele pediu, ou ele os levou a separar Paulo e Barnabé. Os melhores. Os melhores. Então, nós não formamos pastores para as nossas igrejas. Nós não formamos crentes, nem crentes. Nós não formamos crentes para as nossas igrejas. Nós formamos crentes para o Senhor. E é o Senhor quem vai enviar um plantador para essa cidade e enviar um crente por meio de um concurso público da Paraíba para o Sul ou trazer do Sul para o Nordeste. É o Senhor que faz esse movimento. Verdade. E nós precisamos nos alegrar com isso. Precisamos nos dar a causa missionária do Senhor Jesus. Verdade. E você falou algo muito interessante aí sobre o treinamento e que esse treinamento ele se dá no contexto do serviço na igreja local, né? Apesar de, no ano de 2016, eu ter começado na função que hoje é exercida pelo Niel, como coordenador de avaliação, desde 2015 eu tenho participado das avaliações da Atos 29. Acho que o Marquito, mais ou menos na mesma época, também já começou a ser parte dos avaliadores, o Niel. Você tem participado também, Renan, muito. É interessante como nós temos visto pessoas que são enviadas para plantar igrejas, mas que não têm uma história de serviço na igreja local. E, ao mesmo tempo, nós vemos que os melhores plantadores que nós temos testemunhado
ao longo dessas dezenas de avaliações que nós temos feito ao longo de quase 10 anos de Atos 29 no Brasil, são aqueles que têm um histórico de dedicação ao serviço para a igreja local, antes mesmo de se tornarem É isso pastores, né? Você mencionou a tribo Pipipã. Isso É eu um, ia te pedir, um exemplo um testemunho. muito bom, muito bom. Então, o Anderson e a Tayane são membros da nossa igreja há muitos anos. E eles eram membros regulares da igreja, membros que viviam a vida cristã em comunidade e que sempre serviram à igreja. Anderson dirigiu pequenos grupos por anos, dos melhores da igreja, dos que mais crescia, e tornou-se diácono da igreja. Estava constantemente em sessões de aconselhamento, discipulando alguém, sempre com o desejo missionário de plantar igreja entre os não alcançados, até que a oportunidade surgiu. E eu me lembro de alguns anos atrás, eles estão lá há 2 anos e meio, 3. Eu levei um grupo de irmãos dos Estados Unidos para conhecer o trabalho, e a gente tinha saído de um outro trabalho um pouco mais assistencialista. E quando eles chegaram à aldeia, eles perguntaram para o Anderson: Anderson, o que é que você oferta para a aldeia? O que é que você dá para essa aldeia? E Anderson disse: só isso aqui, a Bíblia. Eu bato de porta em porta e eu ofereço estudos bíblicos para essas pessoas. Porque era o que ele fazia na igreja local. Por graça de Deus, o chefe da tribo veio ao Senhor e deu a ele permissão de ir de casa em casa. Ele não fez nada novo. Ele só fez na tribo o que ele já fazia na igreja local. Liderou pequenos grupos, estudos bíblicos e chamou o povo de Deus à fé e ao arrependimento. Não tem nada de extraordinário. É só isso e tudo isso. E tudo isso. Mas se não faz na igreja local, como é que a gente espera que eles façam lá fora na plantação, né? Não vão. Então, a igreja local é o melhor lugar para se treinar os próximos plantadores. Verdade. Você falando, me veio à mente, de forma instantânea, o Matheus Morhalen e a Alessandra, junto com seus filhos, que estão plantando, né, 5 anos, a Igreja do Redentor em Itajubá, no sul de Minas, que foi enviado pela nossa igreja, lá no Rio de Janeiro. E o Matheus e a Alessandra, quando eu cheguei no Rio Foram de Janeiro, parte da plantação do Redentor. eles se mudaram para o Rio para ajudar com a plantação e serviram assim de forma muito comprometida, né? De forma até sacrificial ali na igreja. Lideraram jovens, serviram muito. E a saída deles, que aí eu gostaria de entrar num outro aspecto que você falou, a saída deles em 2018 para retornar para a cidade natal deles e começar a plantação da igreja foi muito sentida pela igreja. Claro. Porque eles eram parte desse grupo dos melhores, não menosprezando os demais irmãos, mas dos melhores, porque eram parte do grupo que mais serviam à igreja. E eles tinham um ministério muito próspero entre os jovens. A igreja sentiu demais a saída. E foi quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para começar ali o ministério na Igreja do Redentor. E eu cheguei nesse momento que a igreja estava sentindo a perda, mas por ser uma igreja com um DNA de ser uma igreja plantadora, a Igreja do Redentor não hesitou em enviá-los. E hoje nós vemos lá uma igreja saudável, plantada, já é uma realidade ali em Itajubá. E como Deus também os abençoou com novos irmãos. Novos irmãos. E como a liderança, o legado Isso, deles inspirou novos líderes que hoje estão servindo ali na igreja local. E falando sobre esses exemplos, né? E é interessante porque o Matheus foi para o seminário, foi o primeiro pastor ordenado ali na história da Igreja do Redentor, foi um bom aluno, mas não foi isso que o credenciou. Assim, a sua Foi a principal, igreja local. Foi a igreja local. A sua principal credencial foi o serviço
e não a sua formação acadêmica. E como nós, pastores, às vezes caímos nesse engano de achar Que é o seminário que forma o que é o pastor seminário que ou o forma. plantador. E quantas vezes nesses testemunhos, que eu citei aqui, né, de testemunhos que nós tivemos de pessoas que estavam indo para a plantação sem uma história de vida de serviço a uma igreja local, mas a gente não está falando de pessoas leigas sem formação nenhuma. Alguns desses exemplos são pessoas formadas nos melhores seminários que nós temos no nosso país, com uma excelente formação acadêmica, mas com muito conhecimento, mas com pouca competência. O que é a competência? Saber aplicar esse conhecimento, exatamente porque não tem vida de igreja local. Agora, isso também passa muito pelo pastor, Sim. dele deixar que as pessoas sejam enviadas. Eu lembro que em 2019 eu entrei numa crise, porque eu estava, acho que há 2, 3 anos, treinando novos líderes. E aí foi muito interessante, porque acho que 3 ou 4 famílias deixaram a nossa igreja em 2019 no intervalo de 2, 3 meses, e todas elas estavam sendo treinadas para assumir cargo de liderança. Elas foram transferidas no trabalho. Assim, do nada. Todo mundo que entrava em contato comigo era para dizer que estava indo embora. Você já não queria mais atender telefone dentro da igreja. E eu lembro que eu entrei em crise. Eu fiquei meio bravo mesmo. Muito provavelmente, olhando hoje para esse momento, eu fiquei meio bravo com Deus. Tipo, Senhor, Depois eu de todo o investi trabalho. anos aqui nesse pessoal, e aí agora simplesmente eles vão para outra cidade, vão ser transferidos. E é interessante porque eles estão em outras cidades e estão servindo nas suas igrejas. Você os Você treinou para o pro Senhor. reino. O trabalho foi feito. É isso aí. E às vezes a gente não envia os melhores, porque a gente pensa assim, mas espera aí, se eu enviar os melhores, quem é que fica? Ué, Treina mais gente. não, e o fato não é quem fica. Porque muito provavelmente nesse momento, alguém está pensando a mesma coisa, porque esse melhor está vindo para a nossa igreja. E há esse movimento acontecendo. Sim. Há pessoas chegando, e eu tenho notado que quanto mais nós somos generosos, Isso. tanto com dons, talentos e dinheiro, mais Deus vai enviando Vai enviando. recursos e pessoas e abençoando as nossas igrejas. Generosidade gera esse processo de Essa generosidade. cultura de generosidade é muito importante. Então, um dos nossos objetivos com esse tema sobre enviar, uma igreja que envia, é encorajar e equipar pastores a estarem dispostos a enviar os melhores. Não como um conselho prático, uma boa prática, dá Atos 29, não. Em obediência à palavra de Deus. E só pra deixar registrado aqui também é o caso do Lucas, tá? Se não, você falou do rapaz pra tribo indígena, você falou do Mateus, eu quietinho aqui, o Lucas vai falar, pô, Não. né? Não, o Lucas realmente, ele seria ele é e seria no ministério tempo integral na igreja local extremamente útil. Mas nós estamos enviando para plantar em Catalão. Então deixa eu colocar que é o caso de todos os outros que já saíram, Sim. né? Que já foram enviados lá na IPBR, Sim. de fato. Na verdade, vocês estão tentando consertar, porque tá todo mundo com medo de gerar De chegar mimimi. assim, depois de mas eu não sou melhor. Mas é a verdade. Não, vamos é a resumir isso. realidade. Gente, Porque tem essa simples. tentação de você botar pra fora. Se o também, pessoal cara, ficar se o pessoal da nossa igreja, se eles ficarem com mimimi, eu não sou melhor, não fui taxado de um maior ali, é só lembrar da recomendação bíblica. Maior É aquele que é serve. o que serve. Então É isso aí. sirvam bastante, Sem mimimi. sirvam bastante que serão tratados como os maiores e melhores. Exatamente. E é interessante porque isso desconstrói um pouco uma ideia equivocada que por anos, né, fez parte de boa parte aí das igrejas evangélicas, não sei em outros contextos, mas no Brasil, de congregações, de novas plantações que surgem simplesmente por uma demanda geográfica, uma necessidade de expansão institucional. E essas Isso. congregações, Isso eu nunca vi. nunca viu, né? E essas congregações, elas surgem justamente para ser um local para você enviar os crentes Que dão trabalho. que dão trabalho. E às vezes pastores sem campo. Não sei se podemos falar isso. A gente pode. Vocês eu já não sei.
Estamos encerrando, Cristiano? Eu queria. Sem mais. Então, a gente vai abordar sobre as motivações corretas para o envio de novos plantadores, para a plantação de novas igrejas, e as motivações erradas, como essa, de simplesmente, tem um bairro que tem muito membro da igreja ali, e a gente vai plantar uma igreja para que eles não precisem se deslocar tanto. Então, Não, você para está que aquele plantando uma bairro igreja seja alcançado. cansado. Está plantando uma igreja para aquelas pessoas, né? E não com aquelas Não pessoas. com aquelas pessoas, exatamente. Toda igreja, ela precisa ser plantada, entendendo que a plantação de novas igrejas é o meio pelo qual Deus estabeleceu para o cumprimento da grande comissão. Só pegar Atos 13, 14, enfim. Exatamente. Então, antes, aí, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria que cada um falasse sobre a sua expectativa para a Conferência Impacto, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2025, ali na Igreja Oceânica, uma igreja que nos serve demais, que é um exemplo de serviço para nós, uma inspiração, nesses 3 dias ali em Niterói, na Igreja Oceânica, recebendo esses preletores já anunciados, entre outros que nós vamos anunciar aí no decorrer dos meses, até a nossa conferência. Qual é a sua expectativa? Começar pelo Marquito, Niel, depois o Renan, para essa conferência no ano de 2025. Eu vou confessar que a minha expectativa é a mesma, exatamente a mesma de todos os outros anos. Eu espero, no último dia, no dia 28 de maio, estar extremamente fisicamente cansado, como em todas as outras conferências, mas também, ao mesmo tempo, animado, como em todas as outras, por tantas histórias que a gente ouve quando participa de algo assim. De pessoas que vêm conversar com a gente, falando do que Deus está fazendo. Então, é uma experiência fantástica isso. A gente volta moído fisicamente para casa e pensando assim, já tem a data do ano que vem? Então, eu espero voltar para casa moído fisicamente, animado na alma e no coração, e já com todas as expectativas renovadas para 2026. E eu tenho certeza que todos que participarem vão experimentar um pouco disso. Muito bom. Eu confesso que a minha expectativa é um pouquinho diferente do que tem sido todos os anos. Eu amo a conferência, sempre muito legal estar lá, mas de fato eu acho que essa conferência de 2025 vai ser uma conferência única, né? A gente está fazendo essa conferência em parceria com uma igreja que eu creio que para todos nós aqui modela isso aí que a gente falou. Alcançar, servir e enviar. Ela tem sido modelo, a gente tem aprendido com eles e sido muitas vezes até humilhados com o amor, a generosidade desses irmãos no alcance, no serviço e no envio. E então eu estou muito animado porque, além de ter essa parceria com a igreja, eles vão vir em massa. 100 membros da igreja vão vir para nossa conferência. Então, assim, eu creio que vai ser algo único, diferente, que a gente nunca viveu. Eu tenho a expectativa de que vai ser a melhor conferência da história da Atos 29 Brasil. Amém. Muito bom. Que assim seja. E você, Renan? Qual é a sua expectativa? Minha expectativa é encontrar os nossos amigos, animar uns aos outros, sermos edificados com a palavra e sermos inspirados mais uma vez, né, por irmãos que estão fazendo ótimos trabalhos para o Senhor. E eu concordo com vocês dois. Eu acho que vai ser muito interessante ouvir, aprender com irmãos que conhecem a Bíblia e que estão praticando a Escritura. Então eu espero muito desses nossos dias em Niterói e eu acho que a gente precisa aproveitar para celebrar também esses 10 anos de Atos 29 no Brasil, e todas as igrejas que são parte e estão a caminho de serem parte, né? Então precisamos celebrar isso. É verdade. E, assim, eu tô com uma expectativa muito grande e queria acrescentar uma coisa, né? Talvez quem tá assistindo vai pensar assim, vai trazer um monte de americano para cá, para querer ensinar pra gente ter que aprender com eles. Mas quando você conversa com os irmãos da Clear Creek, eles sempre trazem um testemunho de o quanto eles estão aprendendo conosco. É isso aí. Então não vai ser
a nossa intenção não é trazer... Não é uma via de mão única. Não é uma via de mão E não E nem é, receita e não é pronta. importar um case de sucesso. É isso aí. sucesso, porque É isso aí. aqui a gente não tá para promover ou vender nenhum tipo de modelo. Não. A gente entende que cada contexto é único, existem princípios fundamentais do evangelho, mas que em cada contexto ele se desdobra de uma forma, mas que nessa troca de experiência, o reino de Deus, a igreja de Cristo como um todo, que sai ganhando. E é interessante porque o nosso objetivo de trazer esses irmãos é fazer verdadeiramente um intercâmbio, Uhum. onde eles vão compartilhar conosco e nós também iremos compartilhar com eles, e brasileiros, americanos e talvez até pessoas de outros países sairão daqui do Brasil, sairão de Niterói, sairão dessa conferência encorajados, Amém. equipados e tendo um aspecto ainda mais interessante. Esses irmãos, eles vão, após a conferência, Isso que eu se ia colocar. dividir em diferentes igrejas, em diferentes estados do Brasil, para servir essas igrejas e aprender com essas comunidades, diferentes culturas Isso. e com tamanhos, igrejas pequenas, médias e grandes, e eles servirem ali e aprenderem e voltarem lá para Houston, no Texas, encorajados e mais bem preparados para servir lá. Então, Nós estamos dando a eles a oportunidade de servir. Isso é exatamente. uma coisa importante na igreja, né? A igreja ela não pede favor. É verdade. Ela oferece uma oportunidade de servir no reino. É E no verdade. fim todo mundo ganha. E todo mundo ganha. Então, assim, por isso que vai ser único. E antes que você pense que, tá trazendo um monte de americano para ensinar e tal, não. A gente vai proporcionar um intercâmbio. Uma coisa que a gente valoriza nas nossas conferências é, inclusive, ter tempo e espaço para comunhão nos intervalos. Então, vai ser uma oportunidade de você treinar o seu inglês, de você conversar, de você conhecer um irmão e trocar experiências com Não, e ele. peraí, gente. A gente tem que falar de uma coisa. A gente tem um preletor que não é todo dia que tem por aí. Muito Verdade. muito bem Gilvan lembrado. Oliveira estará conosco. Exatamente. Reverendo Ó. Gilvan Oliveira. Mas eu vou falar algo assim muito sério. Ah, Tem algumas coisas que não tem muita explicação, né? Eu de verdade, nós conhecemos o Dilvan, conhecemos a família dele. Eu tive o privilégio de estar alguns dias lá com ele em São Luís. O Dilvan devia ser muito mais conhecido nesse país. Vocês não têm Em essa... todos os claro, aspectos. Em claro. Por todos, causa do assim, caráter dele, por causa do exato. ministério que ele exerce. Família. E por causa da qualidade dele como expositor bíblico. Exatamente. Assim, homens de Deus como o Dilvan precisam ser reconhecidos. eu queria registrar, enquanto a gente está aqui conversando, o Dilvan está lá em Moçambique, junto com a Cássia, sua esposa, Exatamente. servindo a igreja de Moçambique ano passado. Com a turma da Clear Creek. Com a turma da Clear Creek Isso, e em outras parceria, igrejas, em parcerias, parceria. Ora, tem Cristiano. um missionário da nossa igreja, de diferente, Ó, umas 4 ou 5 igrejas Mas representadas. e é bom que se diga que, embora a gente não esteja importando algo, Um pacote. um pacote, é bom que se diga que todos os irmãos são muito bons mesmo, Sim. que o Senhor os abençoou com Isso dons aí. e talentos. Quem não gostaria de ouvir o pastor Bruce Wesley? Que é- Senhor. Que é visto como um pastor de pastores. Isso, então, é um senhor, Entre muitos pastores Com- muito experientes. talvez 40 anos de ministério. Não foi isso que Matt Chandler falou dele pra gente ano passado? Quando- É muito Bruce bom Wesley é um vocês pastor de trazerem pastores. Bruce Wesley. Quando- Bruce Wesley é um pastor de pastores. Quando o Bruce Wesley falou na reunião do Projeto Plantador, quando eu o conheci lá no Rio, foram 20 homens quebrantados. É verdade. Isso. 20 isso, homens isso. quebrantados quando ele falou lá para O Yancey nós. é um professor, gente. É um professor de pregação. Uhum. É um cara extremamente capaz. Dr. Augusto Nicodemos, Dispensa Menino, comentários. menino bom, menino bom. qualquer Menino bom. apresentação. E é interessante. É bom que a gente diga, 2 semanas atrás, nós estivemos com o Dr. Augusto Nicodemos em uma manhã maravilhosa, Uhum. simples, mas de muito aprendizado, não foi, Marquito? Foi, exatamente. Se eu gostaria de registrar, né, é interessante também porque o reverendo Augusto Nicodemos hoje está parte Membro de uma igreja Isso. que é parte da Atos 29 lá na Flórida. Então, a Igreja Esperança, o reverendo Augusto está servindo a essa igreja que é parte da nossa rede de igrejas. Então, vai ser uma alegria
enorme Verdade. recebê-lo. Todos os palestrantes, então, Todos os palestrantes estão na Atos. estão na Atos 29. Duas coisas, senhor Cristiano. Pode falar, Marquinhos. Primeiro, é muito possível que uma grande parte das pessoas esteja assistindo a nossa conversa e não tenha dado like, Aham, que é um crime. é verdade. Essas pessoas nunca vão impactar nada se não deixarem um like. É Verdade. Primeira coisa importante. Curte e compartilhe. É, exatamente. Segunda coisa importante. Pra quem ligar agora, Cristiano? Tem desconto? Tem desconto. E era isso que eu ia falar pra gente encerrar. Quem assistiu esse podcast até aqui, se clicar no link que vai estar na descrição Mas tem que clicar no link agora. agora, Próxima meia e hora. usar o cupom podcast, vai ter um desconto especial para participar da conferência do Acto. Aê. Aí sim, hein? Aí tudo Aí bem. sim. E o Cristiano dando desconto é algo Olha. raro de acontecer. Ah, bro, é raro Não, isso. eu acho que a fama é o contrário. Todo mundo fala, o pessoal sempre vem chorar, dá um desconto. O objetivo da Atos 29 Somos é ser uma missão. Eu acho Somos que é dois bom servir lembrar disso aí. pastores. É isso. E falar, a nossa conferência ela é feita, a gente investe dinheiro nela. Isso. A gente Isso aí. tenta fazer Ninguém uma ganha conferência dinheiro de com a conferência. excelência. Exatamente. Se a gente pudesse ofertar ela totalmente gratuita, nós o faríamos. Mas envolve muitos custos para a gente tentar oferecer uma Mas conferência de qualidade. não é uma conferência cara. Não é, Não barato. é. Não, uma conferência É, barata, porque justamente somos por uma isso. missão. Nós Porque somos uma missão. subsidiamos o Porque as preço. igrejas que fazem parte investem Exatamente. para que essa conferência, entre outras iniciativas que a Atos 29 promove, ela existe. Então, se você também é pastor de uma igreja local e gostaria de saber mais sobre a Atos 29, na descrição desse vídeo nós teremos ali um link para você conhecer um pouco mais da Atos Bom 29. demais. E se você quer fazer parte desse movimento, para que a sua igreja coopere com a plantação de novas igrejas, sirva para que a gente possa oferecer mais ferramentas para que a igreja brasileira ela se desenvolva e plante mais igrejas saudáveis, você pode acessar esse link, conhecer um pouco mais e fazer parte, junto conosco, Boa. desse movimento de igrejas que tem plantado igrejas, não só no Brasil, mas em todos os continentes do mundo, em diferentes idiomas. Tá certo? Queria encerrar aqui agradecendo a participação do Marquito, do Renan e do Felipe Niel. Agradecer você que nos assistiu até agora e dizer que a gente espera você lá em Niterói nos dias 26, 27 e 28 de maio, na Igreja Oceânica, pastoreada pelo nosso querido Henrique Calado. Grande, calado. Pessoa, assim, extremamente generosa, Um hospitaleira Barnabé entre nós, eu diria. entre nós. Nosso pastorzão, né? Dentro Nosso da decano. rede. Nosso decano. Esse sim. Esse Esse sim. sim. Então, queria mandar um abraço para toda a Igreja Oceânica, pastor Henrique, toda a equipe, que tem sido fundamental para a nossa rede. Então, a gente se vê lá nos dias 26, 27 e 28 de maio, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Bora. na Igreja Oceânica. Nós nos vemos lá. Fechou. Bom demais, né?